Terça-feira, como anunciado, estamos recebendo Horst Alexandre Punaghen, prefeito em exercício aqui do município de Itaió. Nós acompanhamos, na última semana, Almir Busca, então, passando o cargo para Horst Alexandre, o seu vice-prefeito. Ele que, então, hoje aceitou o convite para estar aqui ao vivo nos estúdios da Educadora para falar, então, sobre esse período frente à prefeitura de Itaió. Alexandre, uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Enfim, primeiramente, qual o motivo da viagem aí do prefeito Almir até Brasília? O que ele vai buscar na capital federal? Obrigado e bom dia. Bom dia, Jefferson. Sempre uma satisfação muito grande poder vir a essa rádio aqui, poder falar com a nossa população de forma bastante direta. O Almir foi a Brasília em busca de recursos para o município. Na tarde de ontem, mais especificamente, ele pôde se encontrar com o deputado Peninha. E ele lá garantiu, então, a vinda de R$450 mil para aquisição de um trator de esteira novo. Lembrando que os nossos dois tratores de esteira que a gente tem no município já são bastante antigos, desde os anos 80, e a gente precisava de uma máquina nova aí para dar um pouco mais de gás e agilidade aos nossos trabalhos do interior, auxílio ao agricultor principalmente. Principalmente na questão de reabertura de estrada, chão de propriedades, granjas e assim por diante, né? Então, essa máquina vai trazer uma grande agilidade. O deputado Peninha também garantiu na tarde de ontem R$350 mil para a construção de um novo CRAS. Lembrando que o nosso fica dentro de área de enchente, então será um prédio totalmente novo, já nascido para ser um CRAS, não vai ser nada adaptado, ele já nasce uma estrutura já para ter um atendimento melhor àquelas crianças que lá são atendidas, né? E mais algumas emendas de saúde, R$200 mil para custear a saúde do município. Se não me engano, também tem uma emenda para o hospital, um valor ali. Então, a tarde de ontem do Almir foi bastante proveitosa lá, e hoje ele está na conferência da CNM lá, que é da Marcha dos Prefeitos, participando lá com milhares de prefeitos lá em Brasília. Antes me mandou algumas fotos da conferência onde ele está lá participando. Tá certo. Horst Alexandre, sempre a gente, quando entrevista o Almir e o Alexandre, a dupla, se fala muito em governar a quatro mãos. E agora que o Almir está nesta viagem, você assumiu, obviamente, não tem muito segredo, né, Alexandre? É tocar o que estava sendo feito. E também tem aquelas questões que eram mais voltadas que o Almir vinha tocando, Jefferson, né? Eu não gosto de interferir muito nisso, né? Então, hoje de manhã a gente teve algumas demandas da saúde, conversei um pouco com a secretária. A gente não toma nenhuma decisão assim maior, né? A gente deixa para o Almir que ele toca mais diariamente a parte da saúde junto com a Rosecler e outras pastas que ele também domina um pouco mais. Como vocês já bem sabem, eu fico mais lá na área de obras e agricultura, mas essa semana a gente estava dando uma olhada no geral, mas não fazendo grandes transformações ou mudanças aí. A gente deixa para que o Almir também descasque alguns abacaxis para a semana que vem, né? E a gente só está acompanhando o bom andamento dos trabalhos da prefeitura, né? Tá certo. Horst, falando justamente em questões de obras, a gente inclusive anunciou nessa semana a continuidade da Coronel Federce, ou seja, vai chegar até lá em cima, na entrada, próximo ao bairro do Seminário, que era uma dúvida que se tinha. Se falava primeiro que seria até os Correios, agora vai ter aquela sequência até na Avenida. Enfim, Coronel Federce praticamente toda revitalizada então, né, Horst? Lembrando, né, Jefferson, que o Fundão 2, que o governo pretende lançar em breve, ainda é uma promessa, né? Ainda não quer dizer que esse dinheiro esteja garantido para Itaió, né? E a gente também não sabe o valor exato que vem para Itaió. Mas a gente pensa que deve ser uma coisa meio garantida, que deve ser em torno de R$2 milhões. O último Fundão foi 2.600.000. Esse deve ser um valor um pouco menor, até porque é para a questão econômica do Brasil. Então, o valor é um pouquinho menor. E a gente já sentiu assim da população, e a gente conversa com bastante gente na rua, da vontade de prolongar até lá em cima no encontro da João Bertoli, né? E eventualmente deve sobrar algum valor para ali do Banco do Brasil em direção à Vila Mariana também descer em direção à Vila Mariana. Não sei se vai dar para concluir 100% da Coronel Federce,
mas essa é a nossa intenção. Já estive conversando com o Almir e a vontade dele também, dos vereadores também, praticamente é uma unanimidade entre todos os vereadores que se faça a continuação dessa obra. E a gente também tem que pensar que até hoje praticamente a gente só tirou o lajota da Coronel Federsen e foi colocando alguns terrenos por aí, pensando no futuro em pavimentar ruas com essa sobra de lajotas que sai da Coronel Federsen. Então não é só a obra da Coronel Federsen que lá na frente acontece. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que meter a mão e usar essas lajotas que foram tiradas da Coronel em benefício da população também. Tem ruas aí que tem talvez pouco tráfego, que essas lajotas cabem perfeitamente, ou ruas onde as pessoas tenham um pouquinho de menos valor aquisitivo, e a prefeitura então, usando dessas lajotas usadas, possa pedir uma contribuição um pouco menor por parte da população. Uma contribuição eu penso que sempre vai ter que existir, mas como são lajotas que já foram usadas uma vez, lógico que aquelas que tiver com problema, que tiver quebrada, a gente vai descartar, mas usar apenas as boas, né? Mas como já são lajotas usadas, a gente pensa também em cobrar um valor um pouco inferior nessas ruas, né? E essas lajotas que saem apenas da Coronel Federsen dá para calçar muita rua. Eu penso que mais de 20 a 30 ruas dá para fazer só com essas lajotas. Falar justamente em ruas, Alexandre, a gente acompanha muito as redes sociais, a gente vê o trabalho intenso na questão da pedreira aqui em Itaió, e você acompanha sempre em loco, sempre junto. Como que está o cascalhamento das estradas aqui de Itaió? É assim, Jefferson, o pedido hoje em dia ainda está muito no individual. Tem muita gente vindo cobrar da gente. Alexandre, lá na minha propriedade precisava uma carguinha de pedra, precisava duas. Tem alguns casos mais extremos que precisam várias cargas de pedra. Temos feito alguns cascalhamentos de granjas. Praticamente nos últimos 4 anos que se passaram, pouco se fez, porque o prefeito Hugo teve bastante dificuldade na questão das pedras, então o município ficou nesse vácuo durante vários anos. E agora a gente está fazendo uma reposição de pedra e o trabalho está bastante intenso, né? Mês passado chegaram a perto de 800 cargas de pedra que desceram da pedreira no mês de abril. Então há muito tempo isso não acontecia e agora a gente está fazendo esse trabalho de cascalhamento, mas ainda muito no particular, principalmente auxílio ao agricultor, que ficou por muito tempo sem poder ter esse benefício das pedras aí. Então a gente devagarzinho, Jefferson, nós vamos conseguir, eu penso assim, que num prazo de 2 anos a gente vai ter conseguido passar uma pedra no Itaió inteiro, né? E eu peço ainda a compreensão da população, porque não vai ser num primeiro momento que a gente vai conseguir resolver tudo. A gente tem que agradecer de certa forma que não tem chovido tanto, então a gente o povo não tem vindo com tanta força em cima de nós reclamar pelas estradas gerais do município. Lógico que elas demandam também de cascalhamento, mas a cobrança maior é do individual. E no futuro mais adiante a gente pensa pegar uma localidade, por exemplo, e faz ela de cabo a rabo, do início ao fim, e já faz também para o agricultor aquela ajeitada, para que a gente tenha que voltar ali em bastante tempo, né? Fazer um serviço de qualidade, cascalhar toda a estrada e hoje em dia nós temos condições de bem logo começar a fazer isso, né? Tá certo. Alexandre, a gente falou, né, nós anunciamos a viagem então do Almir para Brasília, o Alexandre assumiu, está aqui falando sobre isso, mas o Alexandre vai também viajar nessa semana e o Almir volta só na segunda. Portanto, o presidente da Câmara assumirá a Prefeitura de Itaió por alguns dias. Qual a importância dessa parceria, Alexandre? E se você vê isso também a um âmbito maior, não só com o presidente, mas enfim, a relação também boa entre a Prefeitura e todos os vereadores. Jefferson, eu tenho compromissos da semana na quinta e na sexta-feira em Florianópolis, então tenho que me ausentar. Eu não precisaria passar daqui a pouco o cargo para o Thiago, mas eu vejo que a gente tem que fazer
esse gesto é muito importante para o bom andamento dos nossos trabalhos. A gente está trabalhando num momento de grande harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Nossos projetos têm andado. Dizer também, valorizar os vereadores que são da oposição, também nos têm ajudado da forma que eles podem ajudar. E eu quero valorizar o PSD, porque nesses 5 meses de governo que a gente teve aqui, eles foram muito parceiros até agora. Também trazer recursos para o nosso município, passam de R$1 milhão. A gente nunca esperava de uma acolhida tão grande. Agradecer aqui também ao deputado Milton Robles, o João Paulo Kleinberg, que também trouxe bastante recursos para o nosso município, assegurando, principalmente calçamento de rua, a revitalização da ponta da barragem está assegurada, dentre tantas coisas que eles têm nos armado aí. Então a gente tem que só agradecer ao PSD até esse momento. E a gente quer valorizar também o Thiago. Eu acredito muito na capacidade dele. Eu penso que toda vez que o titular do município, na gestão, que é no caso o prefeito, se ausenta por mais de 1 ou 2 dias, ele pode fazer esse gesto e passar ao seu vice. E eu penso que eu posso fazer isso também ao Thiago. E eu penso que a cidade sempre deve ter alguém no comando, né? Para a cidade não ficar assim, cadê o prefeito? Foi viajar, cadê o vice? Também foi viajar. Se não tem ninguém aqui que responde pelo município. Então eu acho que o Thiago pode fazer isso muito bem nesses 2 dias. Eu tenho plena confiança na capacidade dele, né? Tá certo. Alexandre, a gente quer agradecer aqui a participação na nossa entrevista do dia, justamente para falar sobre esse momento de transição temporária, né? O Alexandre assumiu como prefeito, vai passar também ao presidente da Câmara, Thiago Maestre, que inclusive estará aqui nessa semana também para falar sobre essa experiência também de, além de ser presidente, também poder administrar o município de Itaió. Alexandre, é sempre uma satisfação recebê-lo, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui ao vivo e sendo que preciso for, estaremos à disposição. Queria dar mais um toquezinho numa coisa, que uma obra que estamos começando hoje, que é a obra da galeria da Vila Mariana, né? Finalmente ela sai do papel, ela deixa de virar um projeto para virar uma obra em andamento. Então, a partir da data de hoje, no futuro bem próximo, deve-se acabar aqueles problemas de inundação da escola Erna Heides lá, que era uma grande demanda daquela gente, daquele bairro. Tá certo, gente?